chega, você é besta, senhor. E é muito mais fácil fazer pergunta do que vir aqui, viu, Diogo? Bem mais fácil. Bom, pessoal, dando sequência, tudo, acho que a gente conseguiu linkar bastante aí os assuntos que nós nos comprometemos aí com vocês, né? A fenologia do café, cada etapa dela exige atenção especial e é o que a gente está tratando aqui hoje. Cada fase dessa daí dá para fazer um livro, dá para a gente explorar de maneira bastante enfática cada uma delas, né? O professor Pagotto, nós não combinamos, verdade, né? Nós não combinamos, né? Que é uma fórmula dele, viu, Diogo? Para você produzir café é só você fazer uma fórmula de multiplicação. E na multiplicação, Diogo, se você zerar um item da equação, acontece o quê? Zera, né? Então é isso que a gente está falando aqui hoje, que a gente não pode. De novo, né? Eu apenas passei isso aí para uma equação de Excel, pegando os números que o professor Pagotto colocou aqui. Nesse caso aqui, esses números nos dão uma produtividade de 50 sacas por hectare, né? Então, cada vez que a gente aumenta, né, principalmente aqui, ó, que é base do nosso encontro, número de frutos e peso de grãos. Coincidentemente, o Pagotto, ele falou de que daqui para trás já aconteceu e daqui para frente tem que acontecer. E aí, Diogo, ó, muita gente fala que o café, num certo momento, expulsa os grãos. Essa foto aqui, você acha que alguém está expulsando alguém aqui? Então eu particularmente não acredito em expulsão, acredito nisso que é o compromisso da gente em falar de enraizamento, nutrição, que o professor falou, para que a gente não tenha expulsão de grão. Grão só vai ser expulso se ele tiver problema fisiológico e se ele tiver problema de doença, porque espaço eu acredito que ele não vai perder. E coincidentemente o Pagotto falou também, né? Então se a gente não trabalhar enchimento de grão, a gente não vai ter peso de grão para estar com a gente nessa fórmula aí. E como nós vamos equilibrar essa equação? Enraizamento, que é o nosso foco, enraizamento. Aqui, eu não sei, o Ricardo não está, né? O menino não está, mas fazer, né? O professor falou, nós temos o hábito de olhar para cima, quem falou? Noquinha, né, Noquinha? Olhar para cima e não olhar para baixo. Então aqui o Ney, eu não sei qual que é a altura do Ney e do Ricardo, mas deve ser 1,5 metro aí, mais ou menos, pelo menos isso eu acho que eles têm. Mostrando, né, um perfil, né, de enraizamento para que a gente possa ter tudo isso que os professores nos disseram aí. E a minha parte ficou enraizamento. A gente, num compilado que nós falamos de substâncias úmicas, substâncias públicas. O professor Mazafera gosta bastante, né? São os melhores bioestimulantes, professor, mas não pode abusar, né? Eu fiz uma pergunta para o professor Tesoto querendo pegar uma parte do dinheiro do esterco e a gente colocar na substância úmica. Não faz isso não, que você vai ter um problema sério, né? A diferença entre o veneno e a água, né? A dose, né? No compilado que nós fizemos, 100 substâncias úmicas e fúlvicas, né? Que geralmente vem junto. Então, nós tivemos aqui uma produtividade de 54 sacas, com adição de substâncias úmicas. Isso é um compilado de 498 parcelas, analisando 10 plantas por parcela. Isso durante 5 safras. Então, aplicado com consciência, no momento certo, que são as recomendações que as empresas têm, nós temos um incremento de produtividade muito interessante, né? Então, é uma tecnologia que a gente pode estar utilizando sem problema algum, né? Onde a gente avaliou Araxá, Araguari, Campos Altos, Ibiá, Patrocínio, Varjão. Então são dados com consistência de várias regiões, né? Não foi in loco apenas numa região, né? Número de nós, que está lá na equação do Pagotto, né? Então nós saímos aqui de 8,9 número de nós para 9,1. Então nós já tivemos um aumento muito expressivo no número de nós. E mesma coisa para enfolhamento, saindo de 69 para 73% de enfolhamento. Então isso tudo dando consciência
consistência para que a gente possa fazer uma ótima adubação e interagir com tudo aquilo que o Pagotto falou. Promotores de enraizamento. Olha que legal isso aqui. Se a gente se basear no controle onde nós não usamos, a base desse controle aqui é aquela foto que o Rodrigo colocou no início, que ele iniciou a apresentação. Colocando, né, os produtos com o viés de enraizamento, olha que interessante, nós tivemos um aumento de 40% de enraizamento em relação ao controle, quase que vai, em relação ao controle para o enraizamento do café. Isso aplicado via folha, né? Tivemos então 14% a mais no comprimento de raiz. Então, tem tecnologia, a gente precisa conhecer melhor. Então esse ano a gente, né, a responsabilidade de a gente passar um pouquinho para vocês da C3, daquilo que a gente está fazendo. A gente se pauta muito nesses trabalhos para a gente passar uma boa recomendação para os clientes da gente hoje. Então esse, né, é a foto que o Rodrigo iniciou, a contextualização dele, mostrando, né, talvez a olho nu, talvez num olhar mais crítico, né, a gente não vê tanta diferença, mas é muita diferença quando a gente parte daqui para cá, vindo para cá. Então, o enraizamento, que é a base disso tudo. E na relação de produtividade com doenças, a gente pega aqui porcentagem de folhas com doenças em carga alta. Tudo bem que o número está pequeno, mas se a gente for ver aqui, tem 50% a mais de doença onde nós temos uma carga alta para uma carga baixa. Se a gente pegar para cercóspora, aqui ferrugem, né? Para cercóspora. Então, se uma planta estiver carregada, estiver doente, ela não tiver com uma boa sanidade, ela vai ter mais problema. Isso é fato, né? Mostrando que a gente tem que ser resiliente ao longo da fenologia da planta, para que a gente possa deixar ela confortável. Quando a gente passa então para depois que o Douglas falou de tudo da composição química das plantas, nem sempre no campo, por que isso é interessante? Porque às vezes a gente vê uma planta que está muito carregada e uma planta que tem menos café. A gente tenta fazer uma analogia da parte nutricional da planta. Se a gente pegar o nitrogênio, plantas com carga alta, plantas com carga baixa. Nitrogênio, de 27 para 29. Dependendo da unidade que cada um utiliza, né, pode ser 2,7, 2,9. Nesse caso aqui, 27, 29. Não é uma diferença tão grande. O fósforo talvez dê uma diferença maior. Mas os outros nutrientes, eles não nos indicam naquela situação, naquele momento, se a gente fez alguma coisa errada ou não. Então, isso indica que nós temos que trabalhar todo o contexto da produtividade antes. Porque não tem como eu comparar aqui um potássio de 17 para 19 e a planta igual aquela que o Rodrigo mostrou lá no início, com muita escaldadura ou menos escaldadura. Muito menos o cálcio. Se a gente considerar, tudo bem que em porcentagem pode não, mas a gente não consegue ver essa diferença tanto no campo. Se a gente for para o boro, né, 97 para 82, porque muitas vezes no campo a gente tenta entender o que está acontecendo na planta que tem muita carga e na planta que tem pouca carga. E a análise de folha por si só não é um parâmetro tão expressivo para que a gente possa tomar uma decisão. E aqui, professor Douglas, nós não combinamos também aqui o potássio e o magnésio na folha. Isso é muito legal, muito interessante. A gente colocou um gráfico do lado do outro para exatamente mostrar que o potássio subiu, o magnésio desceu. E excesso de potássio, deficiência de magnésio. Excesso de magnésio eu nunca vi com deficiência de potássio. E quando os dois entram num equilíbrio, a tendência é a gente entrar numa linha
uma linha mais tênue, né, das absorções, das concentrações, e a gente ter na planta então aquilo que o professor falou, tomar cuidado com o potássio sobe, magnésio baixa, né? Ao longo aí de 1, 2, 3, 4 safras, tem mais 2 ainda para a gente estar conduzindo esse trabalho do potássio em relação ao magnésio, né? Só contextualizando aí. E no caso aqui, que as tecnologias elas podem ser utilizadas de forma muito interessante na lavoura. Nesse caso aqui, para a gente tentar melhorar o conforto e também melhorar a parte de enfolhamento, uma sugestão que a gente fez foi colocar então junto ao fungicida um fosfito, para ver se ajuda ou não. É uma recomendação, mas olha que interessante. Quando a gente colocou um fosfito junto com o fungicida, já está terminando, né? Quando a gente colocou o fosfito junto com o fungicida, a gente performou melhor o fungicida, né? Então é uma recomendação que às vezes pode ser feita. O fosfito tem outras atribuições fisiológicas na planta também, né? A Ana falou que eu tinha que acabar e eu acabei. Então. Oi. Rodrigo, sim, vem cá para você falar, vem cá. A C3 junto com a Fundação Procafé, eu tenho 2 minutos, 5 minutos, né? Mas nada disso. A C3 junto com a Fundação Procafé, nós criamos o NIFIC, né? Que eu acredito que a maioria de vocês aí já deve ter ouvido falar, que é o Núcleo de Inteligência para o Fortalecimento da Cafeicultura. E junto ao NIFIC, nós criamos então um projeto que é a maior de todas as produtividades. E nesse projeto a gente vai reunir informações das lavouras que vão estar cadastradas no NIFIC, que nós temos um stand aqui, vocês podem conhecer melhor lá, né, onde a gente vai ter parte daquilo que o Douglas falou. Então nós vamos ter análise de solo, análise de folha, produtividade. Nós vamos procurar entender melhor qual foi a situação daquela lavoura que melhor produziu, né? Então nós vamos analisar cerrado, sul de Minas, variedade, irrigada, não irrigada. Então tudo isso está no nosso contexto. Convidamos vocês depois para passar lá no stand com a gente estar fazendo aí um trabalho juntos, né? Esses são os dados que não é da C3, não é do Procafé, são os dados que a gente quer disponibilizar para a cafeicultura, para o cafeicultor, para o técnico, e que a gente caminhe junto aí para a gente melhorar a produtividade do café. Tá bom? Obrigado.